esse filho é o filho do milagre. Era impossível nascer um filho de Sara aos 90 e Abraão aos 100 anos. Até que de Abraão não tem problema. Até com mais de 150 anos já tinha, ainda arrumou o filho com Quentura, né? O nome eu sei, é Quentura, mas parece que é Quentura, né? Então Abraão conseguiu filhos aí nessa idade. Agora Sara era estéril. Além de ter passado a idade de ter filhos, né? Não menstruava mais, não fertilizava mais. Então não podia mais o óvulo ser acolher ali o espermatozoide e ela ficar grávida e manter aquele filho no útero até nascer. Não tinha jeito. Então a idade não permitia. Além de ser estéril, a idade não permitia. Então foi preciso o quê? Um milagre de Deus. Foi preciso Deus lhe dar um útero de uma jovem, né? Foi preciso então Deus lhe dar saúde como se fosse uma jovem. Então nasce Isaac, o filho do milagre. Foi preciso uma intervenção divina. Não foi uma coisa natural, normal. Então foi um milagre. Nasce então Isaac, filho da promessa. Deus prometeu e Deus cumpriu. Veja bem, demorou? Demorou muito. Abraão fraquejou? Fraquejou. Mas Deus cumpriu sua promessa. Então Abraão agora está de volta ao plano original de Deus. Vai continuar. Através de Isaac vai nascer. Então Esaú, Jacó, de Jacó vai nascer os patriarcas, os líderes de Israel. Então essa nação vai crescer, desenvolver até que nasce Jesus Cristo dessa nação. Então, descendente de Abraão. Então creia, não existe nada impossível para Deus. Nós é que atrapalhamos o plano de Deus se cumprir nossa vida. Perdemos a paciência e saímos fora do projeto de Deus, do plano de Deus. Mas se nós permanecermos dentro do plano de Deus, as coisas acontecem rápido. O problema é que a gente sai fora e aí demora mais tempo para Deus trazer, a gente volta, colocar tudo direitinho novamente no rumo, aí cumprir a sua promessa. Então demora por causa disso. É nós que fazemos demorar. Então quando você está determinado a cumprir a vontade de Deus, seguir o plano de Deus, vai acontecer alguma coisa para tirar você daí, para atrapalhar você, né? Dá vontade de você voltar ao passado, largar esse projeto de Deus. É isso que acontece, né? Olha, eu fui mandado embora do emprego porque eu estava visitando as cidades, pregando o Evangelho, orando por enfermos. Toda semana nós oramos, mais de 100 pessoas são curadas. E veja bem, nós fomos mandados embora, passamos por dificuldades financeiras. Chegamos até a pedir aos irmãos, né, lá no WhatsApp, ajuda para mandar pelo menos R$10 cada um. Porque quase que passamos necessidade mesmo. Então o que a gente pensa nessa hora? Eu vou voltar a trabalhar, vou arrumar um emprego em outro lugar e vou trabalhar. É isso que a gente pensa. Mas Deus tem um plano na nossa vida e nós vamos seguir. Vamos passar por dificuldades muitas vezes, mas nós temos que seguir a orientação de Deus. Temos que ficar nesse plano de Deus, que é fazer a vontade de Deus, pregar o Evangelho, ganhar almas, muitas almas para o Senhor, e orarmos pelos enfermos. A situação atual é triste para quem está doente. Filas e mais filas para se conseguir uma consulta, uma dificuldade grande, para ser operado, uma dificuldade maior ainda. E coisa está realmente difícil. Doenças que estão surgindo cada dia mais, pessoas cada dia mais doentes, morrendo. Então Deus entra com a sua ação. Ele quer curar a todos. Precisa que crentes se disponham, se entreguem realmente a Deus para serem instrumentos de Deus para curar essas pessoas. Jesus passava metade do seu tempo curando as pessoas. Então Deus nos chamou para isso. Nós vamos por toda parte, nos convida e nós estamos ali para ajudar as pessoas, para orar pelas pessoas, para que elas sejam curadas. E assim, tem mês que Jesus cura 500 pessoas. Olha aí, toda semana nós estamos em algum lugar. Tem lugar que nós estamos que Jesus curou 238 pessoas num fim de semana. Olha só, Jesus quer curar as pessoas, mas não está achando crentes dispostos a serem usados. Os dons desapareceram da igreja, as pessoas só pensam em materialismo, em dinheiro, em ficarem ricos.
não se entregam totalmente a Deus, não se dedicam, não acreditam, falta fé. Precisa cada um desejar os dons espirituais, precisa acreditar nisso e ser usado por Deus. Deus quer abençoar as pessoas. Então seja você também um instrumento de Deus. E se você deseja nos convidar, entre em contato conosco. Está aí o nosso telefone, está aí o WhatsApp, está aí o e-mail. Entre em contato conosco, nós estaremos aí na sua igreja. Deus quer curar a todos, Deus quer salvar a todos. Então sempre nós estamos aí pregando Jesus, sempre tem curado mais de 100 pessoas toda semana. Tem batizado o Espírito Santo. Nós estivemos agora no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, né? E ali Jesus batizou 7 pessoas do Espírito Santo, salvou 7 pessoas, curou mais de 120 pessoas, libertou mais de 12 pessoas. Foi uma maravilha a obra de Deus. Em todo lugar é assim. Então você nos convide, estaremos aí. Nós queremos ajudar você e ajudar a sua igreja. Vamos então à parte 3, que diz as promessas de Deus na vida de Abraão. Tópico 1, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Tópico 2, engrandecerei o teu nome. Tópico 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tópico 1, então, far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. Deus prometeu que a família de Abraão seria numerosa, mas para que essa promessa se cumprisse, ele precisava obedecer a Deus. Obedecer a Deus pode representar um desafio a algumas pessoas, mas quem confia, obedece. A obediência e a confiança em Deus nos fazem vencer as adversidades. Muitos querem as promessas do Pai, mas não querem trilhar o caminho da obediência. Mas devemos nos lembrar de que a desobediência é pecado e nos impede de recebermos as bênçãos divinas. Abraão teve uma vida longa e também foi abençoado com riquezas, Gênesis 13, 2. Mas a maior bênção da vida de Abraão foi ele ter experimentado um relacionamento íntimo com Deus. Abraão conhecia o Senhor a ponto de ter sido chamado amigo de Deus. Não há nada melhor do que uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Então o alfabeto de Deus tem essas 4 letras aí, né? O, B, D, C. Olha aí. Isso é importantíssimo. Obedecer a Deus. Nós temos várias pessoas que obedecem aos seus líderes, mas não obedecem a Deus. Às vezes ele pensa, mas o líder é de Deus. Muitas vezes não é. Muitas vezes o líder está conduzindo você para o materialismo e não para Deus. Então, Abraão foi um homem que obedeceu a Deus. Ele seguia a orientação de Deus, ele confiou em Deus. Veja bem, é preciso que você entregue sua vida totalmente a Deus e confie em Deus. Confie a Deus a sua própria vida. Entrega realmente a Deus tudo, você e tudo que você possui. Entrega nas mãos de Deus. E Ele vai conduzir você. Não existe mais nada importante do que isso. Você pode ser dono do mundo inteiro e não conhecer Deus, não ter intimidade com Deus. Então Abraão conheceu essa intimidade com Deus. Não tem nada mais importante que isso, nada melhor do que isso. Então a desobediência a Deus é pecado. E a obediência a Deus traz então a intimidade com Deus. Conhecer Deus mais proximamente. Ouvir a voz de Deus. Isso é importantíssimo. Então você precisa estar disposto a isso. Precisa achar tempo para ter intimidade com Deus. Falar com Deus, ouvir Deus falar com você. Veja bem que Abraão foi chamado amigo de Deus. Olha que coisa importantíssima, que coisa maravilhosa. Um homem poder ser chamado amigo de Deus. Tópico 2. Engrandecerei o teu nome. O nome do patriarca Abraão é reverenciado no judaísmo, cristianismo e islamismo. Dele descendem 2 povos, árabes e judeus. O Senhor é fiel e cumpriu com a sua promessa. Se Deus prometeu algo a você, não importa o quanto tenha que esperar, Ele vai cumprir. Vivemos em uma sociedade imediatista, onde as pessoas acham que esperar é perder tempo. Mas na vida espiritual, tudo acontece no tempo de Deus. Abraão confiou, obedeceu e foi honrado pelo Senhor. Então, olha só, Abraão se tornou um homem extremamente confiável, um homem conhecido por toda parte. Veja bem que Abraão, ele se encontra com Melquisedeque, um homem que estava ali representando o próprio Deus, o sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão era respeitado por todos, era conhecido por todos. O nome de Abraão era conhecido em
toda a região de Canaã, até lá na Caldeia, lá na Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, toda aquela região, até chegar no Egito, todos sabiam quem era Abraão. Falava Abraão, todos conheciam. E hoje também não há ninguém que tenha um interesse na palavra de Deus que não tenha Abraão como um homem super importante. Olha só, se tornou um homem extremamente conhecido e importante. Um nome conhecidíssimo, respeitadíssimo. E nós sabemos que de Abraão veio o quê? Os árabes, né? Que são hoje a sua grande maioria muçulmanos. Vieram os judeus, que dessa nação que veio Jesus Cristo, e sabemos que dessa nação é que vai vir o que? O governo do milênio. Jesus estará governando sobre eles 1000 anos na terra. Olha a importância desse povo. E também o que? Os cristãos são filhos de Abraão, o quê? Pela fé. Né? Abraão é o pai da fé. E Paulo chega a citar então e dizer que por causa dessa mesma fé nós somos filhos de Abraão. Olha só. Abraão é conhecidíssimo, respeitadíssimo, tanto pela religião, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo.